Oi, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os meios de transporte. Na aula de geografia do Zoom, nós estudamos, que todas as pessoas elas precisam ir de um lugar para o outro. As pessoas não ficam 24 horas, do seu dia dentro da sua casa. Geralmente, as pessoas trabalham, as pessoas precisam ir até o supermercado para poder fazer compras, as pessoas precisam se locomover para fazer diversas atividades, não é verdade? E, temos então, para isso, para que essas pessoas possam se locomover de um lugar para o outro, temos então os meios de transporte, Existem diversos tipos de meios de transporte. Os mais conhecidos são os carros, ônibus, táxis ou Uber, Hoje o Uber é mais utilizado do que o táxi, não é verdade? Ele é mais econômico. Então, com esses exemplos que a professora deu, você pode perceber que existem diversos tipos de meios de transporte, Mas, lá na aula do Zoom, você também viu que existem transportes que servem para a gente brincar, para mim e para você. Quais são os meios de transporte que servem para brincar que você aprendeu na aula do Zoom? Temos o skate, o patins, temos a bicicleta. Só um detalhe, a bicicleta ela serve tanto para brincar como também para você se locomover de um lugar para o outro. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas pedalando, indo para o trabalho, indo para a escola, não é verdade? Então, temos o carrinho de rolimã. Todos esses transportes são transportes para brincar. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meios de transporte de todos os tipos. Nós temos os meios de transportes aéreos, temos meios de transportes terrestres e temos meios de transporte aquáticos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a diferença, sobre esses meios de transporte. Vamos começar falando então sobre os meios de transportes aéreos. São todos aqueles que utilizam o ar para se movimentar, como o avião, o helicóptero, Esses dois exemplos que a professora deu são meios de transportes aéreos. E os terrestres? Temos muitas opções nos meios de transportes terrestres, não é verdade? Temos o carro, temos a moto, temos o caminhão, o trem, temos o ônibus. Tá vendo quantas opções de meios de transportes terrestres? E os aquáticos? Você sabe quais são os meios de transportes aquáticos? Fala aí pra prof. Você lembra de algum? Será que você lembrou do navio? Transporta muitas pessoas pelos mares, Pelos rios. O barco, os rios, mais adequado, porque os navios eles só podem navegar em lugares muito, que tem muita profundidade. Se o local que ele for navegar não tem muita profundidade, ele fica encalhado, não sai do lugar. Então, nos rios temos os barcos, as jangadas, barco à vela também, é utilizado nos rios. E nos oceanos, também, como a professora falou, dos mares, também temos os oceanos, que os navios, trafegam de um lugar para o outro. Temos também as balsas, É muito comum nós vermos balsas atravessando rios lá no norte, lá em Rondônia, no Amazonas, no Pará. Esses lugares temos muitas balsas, para poder transportar coisas de um lugar, de uma parte do rio até a outra parte. Depois, depois que você viu esses três tipos de meio de transporte, vamos então ficar com um breve vídeo, tá certo? Que explica um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá? Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte terrestres. Esta é a bicicleta. Tem duas rodas e se move quando pedalamos. Com ela, podemos tanto
tanto passear pela cidade quanto subir uma montanha. Esta é a moto. Tem 2 rodas como a bicicleta, mas tem um motor. Ela pode andar mais rápido pela cidade. Mas atenção, não se esqueçam do capacete. Este é o carro. É um transporte muito popular de 4 rodas. Subam com os amigos ou com a família e pé na estrada. Van é muito parecida com o carro, mas tem um porta-malas maior. Vocês podem levar muitas coisas nela. Este é o ônibus. Se vocês pegarem um ônibus, o motorista vai levar vocês e mais 50 passageiros. Vamos lá? Este é o caminhão. Serve para levar produtos e mercadorias de um lugar para o outro pela estrada. Este é o trem. Tem uma locomotiva que leva vários vagões. Ele anda sobre os trilhos, que são colocados no chão. Ele pode ir muito rápido. Vamos revisar os transportes terrestres que aprendemos hoje. Bicicleta. Moto. Carro. Van. Ônibus. Caminhão. Trem. Genial! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aquáticos. O barco a remo é uma embarcação pequena, geralmente utilizada em águas tranquilas e pouco profundas. Os barcos têm uma nave maior e geralmente são utilizados em grandes rios ou no mar. Podem transportar pessoas ou mercadorias. E a pessoa que dirige os barcos é o capitão. Os botes são pequenas embarcações que normalmente são infláveis, têm um motor pequeno e são muito leves. São muito utilizados para resgates no mar. Os caiaques são pequenas embarcações compridas para poucos tripulantes. Para que elas se movam, temos que utilizar os remos. Cuidado para não caírem na água. Os veleiros são barcos que se movem graças ao impulso do vento nas suas velas. Eram os barcos dos antigos piratas. Que divertido! Isso é um jet ski. É uma embarcação a motor para navegar muito rápido sobre a água. Pode ir 1 ou 2 pessoas nele. E para o fundo do mar? Sim, é um submarino. É uma embarcação capaz de ir debaixo da água. Existem alguns submarinos que são tão grandes que os tripulantes podem viver meses sem sair à superfície. Este é um transatlântico. São os maiores barcos do mundo. Podem percorrer longas distâncias pelo oceano. Servem principalmente para transportar mercadorias. Vamos revisar os transportes aquáticos que aprendemos hoje. Barco a remo. Barco. Bote. Caiaque. Veleiro. Jet ski. Submarino. Transatlântico. Muito bem, marinheiro! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aéreos. Este é o avião, um transporte muito grande, criado para voar e atravessar grandes distâncias. Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo. A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros. Pode voar mais baixo e mais perto do chão. O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande que tem em cima da cabine. É muito utilizado para resgates em lugares perigosos ou para ir mais rápido de um lugar para o outro. O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu. Os passageiros viajam em uma cesta.
E este é o foguete. São naves pensadas para voar fora da atmosfera. Com elas, os astronautas foram para a Lua. Eles vão muito rápido. Vamos revisar os transportes aéreos que aprendemos hoje. Avião. Avioneta. Helicóptero. Balão. Foguete. Perfeito! Muito bem! Vamos então agora para a nossa explicação da atividade, né? Vamos fazer a atividade na apostila, preste bem atenção para que tudo fique, certinho, tá ok? Vamos para a explicação então. Muito bem, agora que você já entendeu um pouquinho sobre os meios de transporte, vamos falar um pouco mais sobre o transporte coletivo. O transporte coletivo ele foi criado para transportar muitas pessoas, né? Várias pessoas, como o ônibus, o trem e a van. Esses aqui são exemplos, né, de transporte coletivo. Tem algum desses transportes coletivos que a sua família costuma usar? Se você tem, você vai pintar um dos três. Se você não usa transporte coletivo, você vai colocar aqui qual é o meio de transporte que você utiliza, né, juntamente aí com a sua família. E aí, depois vai pensar um pouquinho a respeito disso. Quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o transporte coletivo, né? Aqui tem uma curiosidade, dizendo que lá na Ilha do Marajó, que fica no estado do Pará, há mais búfalos, né, que transportam as pessoas do que propriamente meios de transporte, né? Então, cada localidade tem o seu meio de transporte específico, né? Depois disso, nós vamos para a página 61 e lá também tem outra atividadezinha, né? Vem falando um pouquinho sobre as vias de transporte, ou seja, né? Todo meio de transporte se desloca por um caminho. Esse caminho que o meio de transporte utiliza são chamados de via de transporte. Os barcos, né, utilizam como via de transporte os rios, os mares, os oceanos. Barcos, eles utilizam rios, né, porque a profundidade dos rios é um pouquinho menor, né? E os grandes navios, eles costumam navegar por mares e oceanos, onde a profundidade é bem maior, né? Não corre o risco de rachar, de ficar encalhado, nem nada disso. Então, chamamos esse tipo de transporte, né, o transporte onde é feito pelos rios, de transporte fluvial. E esse navio, né, chamamos de transporte marítimo ou oceânico, que é onde, que nem a professora explicou, é onde a profundidade é maior. Temos o transporte ferroviário urbano, temos o transporte aéreo de passageiros, os transportes rodoviários coletivos, ou seja, os ônibus. Temos transporte lacustre de cargas e pessoas, que é a balsa, conhecida balsa, que a professora mencionou. Temos os transportes aéreos particulares e coletivos, né, que seria o de passageiros. Temos transporte ferroviário também de cargas e transporte cicloviário, que é a ciclovia que você já com certeza já viu aí pela nossa cidade, né? Depois que você identificar cada tipo de transporte, né, cada via de transporte, você vai escrever qual é a via ou caminho utilizado no deslocamento dos transportes. Então, fluvial, rio, marítimo, oceânico, mar e oceano, ferroviário, né, e assim por diante, tá certo? Essas são as nossas atividades de hoje. Agora que você já sabe o que precisa ser feito, nossa aula de geografia vai se encerrar por aqui, tá bom? Um beijinho pra você e tchau, tchau!